E aí, pessoal, vamos falar das movimentações nos bastidores do julgamento do caso Palmeiras. O que nós temos para falar? Tem muito assunto, porque a denúncia e o julgamento saíram e estão marcados. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Grêmio e Palmeiras, invasão de campo, quebraram o VAR e de lá para cá não temos torcida no estádio. É verdade que o Grêmio nesse período venceu 2 partidas em casa, empatou uma ontem contra o Flamengo, mas não conseguiu contar com torcedor nem mesmo em Chapecó. O Grenal foi sem torcida, o Grêmio já está há 7 jogos sem a presença do seu torcedor. E pedia pelo julgamento, pela marcação do julgamento, que finalmente aconteceu. Estou aqui com a página do STJD, devidamente aberta, que diz: julgamento na próxima segunda-feira, dia 29 de novembro. A sessão terá transmissão ao vivo pelo site do STJD e tem início às 13 horas. Até aí, nada de muito diferente do que se imaginou. Uma denúncia dura contra o Grêmio, que pode perder de 100 a 100 mil reais de multa e ter até 10 partidas sem a presença do torcedor, o que é forte. Se a gente pensar, por exemplo, no Brasileiro, são 19 partidas em casa. Perderíamos 10 delas, mas eu nem estou considerando isso. Agora, e tem uma coisa que para mim foi surpreendente aqui, porque existe uma denúncia também contra o Rafinha, o lateral do Grêmio. Ele responde por ofensas ao árbitro no intervalo do jogo. E também pode pegar uma multa e também ter uma suspensão de 1 a 6 partidas. Rafinha que é titular hoje. Então o julgamento do Grêmio tem 2 frentes. Tem a frente para tentar retomar a torcida no seu estádio e tem também a questão do Rafinha, que o Grêmio precisa defender aqui, ele que estava na arquibancada, ele não estava no jogo. Gente, o que a gente precisa posicionar aqui com relação ao que o Grêmio está e como que o Grêmio está se movimentando e o que isso representa? O torcedor do Grêmio está sedento por ir ao estádio. E nós temos, já que o jogo o julgamento é segunda, nós temos o jogo de quinta, dia 2, contra a equipe do São Paulo. E esse jogo pode ser o jogo fundamental da nossa vida. E a presença do nosso torcedor é sim importante neste processo e o Grêmio sabe disso. E eu vou passar aqui uma informação muito legal que eu soube hoje e que acho que a gente precisa aplaudir. Porque quando se chama o presidente de omisso, quando se chama o presidente como se ele não estivesse cuidando das coisas, muitas pessoas se levantam para falar. Mas hoje, o Grêmio jogou ontem à noite. Às 5 da manhã, o presidente pegou um avião para Brasília. E o que ele foi fazer? Ele foi exatamente tentar melhorar o ambiente que existe entre Grêmio e STJD, em razão de muitas confusões, de muitas ofensas, pois o presidente saiu de Porto Alegre e foi lá assumindo para ele essa condição, diminuindo a tensão, tentando conversar com as pessoas, tentando entender as dificuldades não para ganhar o julgamento, mas para melhorar uma relação que é fundamental. Um clube de futebol, ele está dentro de um processo. Ele tem a CBF, ele tem a FGF, ele tem os tribunais, ele tem também as comissões de arbitragem e o clube tem que ficar. O Grêmio, em determinado momento, entrou em conflito com todos. E aí, quando essas horas acontecem, tu não tem nem com quem falar. E o Grêmio, através da figura do presidente Romildo, está tentando minimizar. Aí vai se dizer, lá vem o César passar pano. Eu não estou passando pano. Ontem mesmo eu fiz críticas fortes ao presidente. Só que quando ele acerta, a gente precisa falar. É preciso posicionar as coisas dentro da realidade que elas se postam. E essa é uma realidade importante para o Grêmio. O Grêmio precisa desse julgamento. O que pode acontecer aqui? O Grêmio pode sair desse jogo liberado para ter torcida contra o São Paulo. Se o Grêmio, por exemplo, faz vitória contra o Bahia, o Grêmio seguirá vivo. E o São Paulo é o próximo jogo. E no meio desse caminho tem um julgamento importantíssimo para as relações do Grêmio. Imagina você, por exemplo, o Grêmio fazendo a vitória na Bahia,
indo para 50 mil torcedores dentro da arena contra o São Paulo para tentar algo e seguir vivo. Depois ainda vai ter o Corinthians e ainda vai ter o Atlético Mineiro. Mas jogo a jogo passa por isso. E esse trabalho dos bastidores é fundamental. É fundamental que se faça. Por quê? Porque só tu criar conflito, é só receber conflito, fica muito difícil. Fica muito difícil. E eu tenho certeza que esse foi o intuito do presidente, de tentar apaziguar, de tentar levar ao seu lado também, para que se crie uma discussão mais harmônica entre essas relações e que o Grêmio não saia prejudicado por antecipação. Eu fiz críticas muito fortes aqui à decisão que levou 7 jogos sem julgamento, sem o torcedor do Grêmio. E acho que era importante fazer, porque não se poderia ficar sem o julgamento. A partir de agora, encerra essa crítica aqui e se posiciona a análise do que vai ser julgado. Qual o tamanho do julgamento para o Grêmio, nós vamos saber só na segunda-feira. Só na segunda-feira. Mas a estratégia do julgamento, ela é bem anterior. Ela começa hoje, a partir do momento em que tu vai, tu conversa, tu mostra tuas provas e tu analisa isso. O Grêmio parece ter trocado um pouco os seus interlocutores, exatamente pelo tempo que muitas vezes fica, isso gera atrito, a gente sabe como é que é o funcionamento disso, mas em cima dessa questão, e eu acho que ele é um ponto importante, o Grêmio refaz esses pontos, refaz essas soluções e a gente torce, porque nós só podemos torce para que o Grêmio tenha êxito. O que é o êxito hoje? Conseguir jogar com a torcida no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Atlético. Nem que se feche o anel inferior. Agora, é fundamental a participação do torcedor e do sócio do Grêmio nesta batalha. O Grêmio ontem, por exemplo, quando conseguiu recuperar um pouco o jogo, tenho certeza que se tivesse com a torcida, teria sido aquele algo mais para mais um gol e a vitória. O Grêmio precisa demais desse momento, do seu torcedor, porque como diz o próprio presidente Romildo, estamos todos juntos. Só que o torcedor nesse momento, em razão dessa decisão, não pode nem abraçar o seu torcedor. Nem abraçar. Por quê? Porque o torcedor está proibido de ir no estádio. Os baderneiros foram identificados e denunciados. E foram levados, porque não tem cabimento mais um clube do tamanho do Grêmio ficar à mercê de meia dúzia de caras que criam problemas todos os dias. A hora é exatamente de aglutinar forças e tentar sair. E o presidente Romildo parece ter encabeçado esse sistema, não entregou os advogados do clube, foi pessoalmente resolver e acho que fez muito bem. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.